dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei bem qual horário que você estará vendo esse vídeo, então sempre será assim. Se você gostou do tema, se você gostou do assunto, você clica, tá? Dá um like, comenta, compartilha. Agora, se você detestar, faz aquilo que eu sempre indico. Manda para os inimigos, que vai ser uma beleza para eles e para mim. Tá bom? Eu vou falar hoje sobre a paternidade, mas a paternidade solteiro, paternidade sozinho, que é o meu caso. Bem, eu sou pai solteiro. Hoje minha filha tem 15 anos. Quando eu a trouxe para minha vida, ela tinha 4 anos. Desde os 30 anos eu tinha o desejo, o sonho de ser pai. Eu sabia que casar não era muito a minha praia. Eu sempre fui um ser da solitude. Eu sou filho único, então fui criado sozinho. Desde muito novo tive que aprender a lidar com problemas, com dificuldades e proteger meu pai e minha mãe de algumas situações bem chatas, bem confusas, das relações ruins com pessoas amadas Então, aprendi a ler muito novo. Então talvez isso fez com que eu fosse ganhando um arcabouço que me tornou um ser um pouco diferente das outras pessoas. Eu nunca tive boas relações com pessoas da minha idade. Meus grandes amigos sempre eram os adultos e pessoas mais velhas e sábias. Eu via nas pessoas velhas um aprendizado. E todas essas pessoas velhas, mais velhas, eram pais. Então eu tinha uma amizade muito grande com um tio meu já querido, mas que nunca vai morrer no meu coração e na minha memória, chamado tio Bené. Eu tinha uma amizade com um tio também muito querido, que também já se foi, meu tio Zé. E tinha uma amizade com também um tio querido, mas que era muito reservado, mas que quando eu sentava para ouvi-lo era um show de sabedoria. Era o irmão do tio Bené, que é o tio Antônio. E várias outras pessoas mais velhas que me ensinaram muito, porque eu gostava de sentar e ouvi-las. Gostava de sentar com meu tio Jaci, que eu considero como meu segundo pai. Então, dentro da sua pseudo-ignorância, eu não estou tornando ele menor do que ninguém, ao contrário, eu acho que ele é muito maior do que muita gente que se acha alguma coisa. Então essas pessoas, por elas serem pais, cada uma do seu jeito, tio Bené com a sua sabedoria, conhecimento, a forma com que ele lidava com os filhos dele, eu achava muito bacana. Era um sábio, um pai ensinador, então um pai educador. E o tio Antônio também tinha o seu jeito mais rígido de lidar, mais conservador também, tal qual o tio Bené, mas também um bom pai. Tio Zé tinha os seus defeitos, mas eu sabia que ele tinha lá aquele amor pelos seus filhos, e que ele às vezes não sabia demonstrar, mas amava os filhos. Eu gostava do jeito dele, e rimos muito juntos, assim. Eu acho que eu fazia ele rir muito, ou ele me fazia rir muito. Tanto que até hoje não me esqueço das risadas do meu tio Zé, marido da tia, que para mim foi minha grande conselheira e que nunca vai morrer no meu coração, que era minha tia Conceição, que também era uma grande amiga. Então eu sempre tive boas relações com pessoas mais velhas. E esses homens mais velhos que tinham filhos, eles talvez criaram em mim essa perspectiva de que ser pai era fantástico. E eu quis, e aí a partir dos 30 anos eu realmente decidi que eu queria ser pai. Optei por ter uma vida de solteiro, de viver a minha vida de uma forma discreta, de viver a minha vida dentro daquilo que eu fui criado, mas ao mesmo tempo decidi ser pai solteiro. E aí você ser pai solteiro no Brasil, protocolar um processo que demora um bom tempo, e ainda participar de cursos, ainda fazer um monte participar de curso, análises e outras coisas, é bem complexo, ainda mais quando você é solteiro. Porque eu me lembro que quando eu cheguei para
para entregar, né? Cheguei na vara da infância para fazer o primeiro item do processo, né? que é fazer o protocolo do processo de adoção. Eu me lembro claramente que nós juntamos uma papelada enorme, então são muitos papéis, e me lembro que a primeira pergunta, eu fui com o advogado, então a primeira pergunta que fizeram é se nós éramos um casal. Então normalmente a tendência é achar que é um casal homoafetivo, né? Adota ou pessoas que não podem ter filhos, ou eu não sei. Eu tive essa visão. Então você já passa, não por um constrangimento, porque eu confesso para você que eu não me preocupo muito nem com a vida dos outros e nem com o que pensam a meu respeito, porque eu sei cuidar muito bem da minha vida e já tive tantos rótulos e imaginários de pessoas, então eu sempre deixo as pessoas. O estoicismo explica isso muito bem, né? A gente não controla, a gente nunca deve se preocupar com aquilo que você não pode controlar, e o que as pessoas falam de você não pode controlar, então deixa elas falarem. Já falaram tantas coisas e eu não me preocupo, eu simplesmente deixo essas pessoas para lá e me afasto delas. É o máximo que eu posso fazer para minha saúde mental. Afinal de contas, como eu disse, eu sou filho único, tenho pais maravilhosos que precisam de mim e tenho hoje uma filha fantástica que também precisa de mim. Então, eu aprendi ao longo desses anos, porque é óbvio, você não tem um dicionário, você não tem um manual de como ser pai, então é sempre complexo você ser pai sem ter a experiência. Então minha filha, quando veio para cá, eu ensinei tudo, ou seja, eu tive que dar o primeiro banho, ela não sabia tomar banho, tive que fazer curso de maquiagem para maquiá-la, e acabei tirando isso como proveito para mim também. Aí vão dizer que eu sou metrosexual, ou vão dar outros rótulos que para mim não fazem a menor diferença. É a opinião dos outros e cada um fica com a sua. Então, eu vi que foi um aprendizado, sabe? E tem sido um aprendizado. Hoje ela é uma pré-adolescente. Então, assim, mas ela mudou a minha história, mudou a história dos meus pais, né? Eu não deixei meus pais cuidarem dela, por uma questão óbvia, né? Você não traz um novo membro para a família para os seus pais cuidarem. Então, isso é o meu pensamento. Eu não julgo quem faz isso, e cada um tem a sua história de vida. Estou falando da minha vida e das minhas razões. Tudo que eu falar aqui é a minha razão, não precisa ser a sua. Então, ao longo desses anos eu fui aprendendo, como um pai às vezes muito conservador, muito ciumento, porque minha primeira filha, e ter todo aquele cuidado, e ela muito levada também, oriunda de uma história muito trágica, muito triste, por sinal. Mas a nossa relação ela ficou uma coisa tão interessante que qualquer pessoa que viu fotos minhas com ela fala que acredita piamente. Eu até já ouvi boatos de que pessoas, entes, né, andaram comentando que eu fiz barriga de aluguel, alguma coisa, porque ela é bem parecida comigo. Mas não se preocupem, ela tem saúde, tá? Mas eu fico lisonjeado com o fato da minha filha ser hoje uma adolescente que dá aquele trabalho de adolescente, está se resolvendo na vida. E mais, de ter chegado até aqui, de ter sobrevivido à criação de um ser que é complexo, né? Tanto que eu quero ser pai novamente, e eu descobri que eu sou ótimo como cuidador de pessoas, e tenho paixão por crianças, idosos e animais, e acho que realmente os animais são os melhores amigos que você pode ter. O ser humano de hoje ele está bem prejudicado na sua essência e fórmula, e então eu realmente tenho me concentrado muito nos animais. Todos os animais que eu tenho hoje são resgatados, e eu participo de uma ONG, e essas histórias vão mudando a história da gente. Então, ser pai solteiro foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida nos últimos anos.
é um aprendizado diário, e todo dia eu aprendo com a minha filha, e todos os dias eu tento repassar o pouco que eu saiba para ela, não tratando ela de forma imbecilizada, não desrespeitando a idade que ela tem, mas assim, é uma relação mesmo de muito amor, de muito amor, assim, acho que todo o processo que ela teve na vida dela, ela teve comigo. Então, ou seja, eu tento me fazer presente na vida dela em tudo, na escola, nas reuniões que eu rodeio. Ela me tirou inclusive da minha zona de conforto, porque eu sou um ser da solitude. Eu gosto de ficar só lendo meus livros, cuidando dos meus cachorros, conversando com meus pais, vivendo uma vida em que realmente eu tenho poucos amigos que valem por 1 milhão. E que são mais parentes do que muitos pseudo-parentes que eu possa ter. Porque eu não tenho convívio, mas isso é algo que a vida faz, e também algumas pessoas não merecem a sua presença, e eu aprendi isso, e não importa se é parente ou se é amigo, tudo é um ciclo, e esse ciclo se desfaz e não tem problema nenhum. Não tenho raiva de ninguém, mas eu também tenho que cuidar da minha saúde mental, porque eu tenho uma filha, porque eu tenho uma família que eu amo. Então, eu não sei se eu distorci o tema deste vídeo, mas o que eu queria dizer para vocês é que é muito bacana você cuidar de pessoas. Você aprende muito com isso. Eu aprendi muito com os meus saudosos e grandes amigos pais. Minha tia, Maria, foi pai e mãe dos filhos dela. E ela me ensinou muito, porque eu observava muito o jeito dela. Minha tia batia nos filhos. E ela não conseguia continuar batendo porque ela começava a rir. E eu achava muito interessante a relação que ela tinha com os filhos dela. Também saudosa. Eu acho que eu perdi os grandes amigos da minha vida, porque foram essas pessoas que eram entes queridos, mas que eram mais do que entes queridos, eram amigos, pessoas que realmente gostavam de mim e que me ensinaram muito. Bastante, por sinal. Muito do que eu sou, eu devo a essas pessoas que passaram pela minha vida. Bem, é isso. Acho que ser pai solteiro vale a pena. Tenho muito orgulho da minha filha, tenho muito orgulho de tudo que eu passei na minha vida e que serviu de aprendizado. E até hoje eu vivo os meus desertos, os meus problemas, mas eu acho que quando você desconstrói algumas situações e entende que a vida é isso, você vai ter dias melhores e dias piores, mas viver é muito bom, faz parte da vida ter esses dias. Não sofra por aquilo que você não pode controlar, mas ame intensamente quem você pode amar e quem merece o seu amor. Essa é a dica que eu te dou, tá bom? Meu nome é Robson Nunes, você vai me encontrar no blog do robson.com.br, no TikTok, no YouTube, no meu canal que é chamado Pod Robson, onde eu falo sobre tudo, inclusive sobre profissões. Acho que eu falo menos sobre profissões, mas eu deveria falar mais. Ainda não sei qual a identidade do canal, por isso eu dei este nome, porque aí eu entendo que eu posso falar sobre qualquer coisa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu não importa para mim se eu estou falando para 2, 3, eu não tenho essa vaidade de, olha, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Não é o meu foco. Meu foco é compartilhar alguma coisa que talvez valha a pena compartilhar, tá bom? Então é isso. Não se preocupe muito com a opinião dos outros sobre a sua vida. Se você realmente sabe que quer ser pai ou quer ser mãe, seja. Se você respeite e aprenda com os idosos. Olha, as pessoas idosas são pessoas maduras. As pessoas mais velhas normalmente tendem a ser pessoas maduras, apesar que eu conheço muita pessoa. Aí se eu for falar sobre isso, vai ser outro vídeo. Muita gente velha infantil, muita gente nova madura e uma nova geração bem estranha, por sinal. Porque talvez é a geração que é criada pelos celulares, né? O pai e a mãe em prol de igualdade trabalham no mesmo horário, mesma carga horária. Então os filhos são criados pelos celulares e pelas babás ou pelos avós. E aí quando você vê, seu filho não teve mãe, não teve pai. Na verdade, ele só teve presentes que você deu ao longo da vida. Mas paciência, eu tento
ser um pai presente. Não estou dizendo aqui que sou melhor do que os outros. Repito, eu não estou discutindo a vida dos outros, estou discutindo a minha história de vida. E realmente eu tento ser presente na vida da minha filha, porque para mim hoje não tem nada mais importante. Eu recomeço tudo de novo, como fiz algumas boas vezes, mas eu tenho muito orgulho do fato de saber que eu sou resiliente. E de saber que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me guarda e me protege, e que cuida de mim, e que já me livrou da morte várias vezes, e que é um Deus que é misericordioso. Essa é a minha fé, mas não precisa ser a sua, até porque eu vou sempre respeitar a sua fé. Você pode ser espírita, umbandista, você pode ser do candomblé, você pode ser de qualquer religião ou pode ter qualquer viés. Eu sempre entendo que se a gente aprendesse a cuidar da vida da gente, deixar a vida do outro para lá, teríamos um mundo melhor. Talvez essa polarização que existe aí hoje não existiria. Existiria sim a luta pelos nossos direitos de liberdade de expressão, de não sermos censurados, de não sofrermos retaliações dependendo dos comentários que nós fizermos. Tá bom? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.